o SAC, Serviço de Atendimento ao Conhecimento. Meu nome é Rafaela. Em que posso ajudar? Alô, eu queria saber. Alô, será que vai dar praia ou vai chover? Quem vai me responder sobre a dúvida que eu tinha e que vou ter? Alô, quem é que vai dizer se o sol um dia pode desaparecer? Quem pode me falar se na lua eu consigo respirar? Alô? É do SAC? Oi, aqui é o SAC, Serviço de Atendimento ao Conhecimento. Meu nome é Gilson, eu sou educador do Reação e estou aqui para responder a sua pergunta da melhor forma que eu puder. Ora, eu tenho uma dúvida que eu gostaria muito do suporte de vocês. Vocês poderiam me responder o que é ciência? Muito bem, dona Alice. Essa é uma excelente pergunta. E ela é ótima para começar esse quadro que é novinho em folha. O que é ciência? A palavra ciência vem do latim conhecimento, mas o significado é muito mais profundo que isso. Na verdade, a gente diz que a ciência é a busca pelo conhecimento organizado e sistematizado de várias áreas. A ciência tem muitas áreas diferentes. Bom, em resumo, a gente pode dizer que a ciência é o uso de ideias e informações para responder perguntas e resolver problemas. Mas a ciência não é bagunça não. Ela é feita através do método. Se você está acompanhando os nossos vídeos aqui do Reação desde o comecinho, você vai se lembrar que a gente um dia fez um quiz sobre vacinas. Naquele quiz eu explico como o inglês Edward Jenner descobriu a imunização para uma doença chamada varíola ao observar camponesas que tinham uma versão mais fraca da varíola, que era transmitida pelas vacas, e depois elas ficavam imunes à versão mais perigosa da doença. Então, o Jenner, para fazer essa descoberta, ele usou o método científico. E esse método consiste em alguns passos. Saca só. Bom, no primeiro passo, você tem que estabelecer uma pergunta. Você tem que ter uma dúvida. Ou seja, você tem que saber qual é o problema. No caso do Jenner, ele observou as camponesas e a pergunta dele foi: por que as camponesas não pegam a doença mais forte da varíola? Bom, feita essa primeira pergunta, ele teria que ir para o segundo passo, que é a formulação de uma hipótese. E o que é uma hipótese? A hipótese é uma resposta para essa pergunta que você fez no começo. Então você já tem que dar um palpite, é uma aposta. O Jenner, ele apostou que as camponesas ficavam imunes à varíola porque elas pegavam a varíola mexendo nas vaquinhas, tirando o leite da vaca. E aquela versão que era mais tranquila da doença deixava elas imunes para a versão que era mais forte e mais perigosa. Daí ele precisou ir para o terceiro passo do método científico, que é a experimentação. E aí é quando você tem que pôr à prova aquela hipótese, ou seja, aquela resposta que você fez para aquela sua primeira pergunta. Então você vai testando. No caso do Jenner, ele pegou um monte de gente saudável, inclusive o filho dele de 8 anos, e expôs tanto a doença da vaca quanto a doença verdadeira e perigosa. E aí ele viu que as pessoas realmente ficavam imunes à doença perigosa após ter sido contaminadas com a doença mais tranquila, que era a doença da vaca. E esse foi o quarto passo, que é anotar a sua conclusão. É quando você fecha o experimento. Você conclui e diz, no caso do Jenner, que ele foi bem sucedido. Bom, tem ainda o quinto passo, que é quando a resposta da sua pergunta, ou seja, a sua hipótese, não é comprovada.
E o que você tem que fazer? Formular uma nova hipótese. No caso do Jenner, Deus me livre, ia ter um monte de gente seriamente doente, porque ele fez esse experimento maluco de expor as pessoas, inclusive o seu filho de 8 anos, a doença perigosa. Ainda bem que ele estava certo. Onde a gente encontra ela e por que a gente tem que aprender? Isso mesmo. A ciência está em praticamente todo lugar. A ciência está nos laboratórios com os cientistas, mas ela também está na escola, onde você tem que aprender. Ela também está nas suas mãos, na tecnologia que você usa diariamente. Desde esse celular que eu estou usando para fazer esse vídeo, até no papel higiênico. Tem muita ciência aplicada nesses objetos. A ciência está em todo lugar e é por isso que a gente precisa valorizar ela. A gente precisa também aprender sobre ciência, porque assim fica bem mais difícil da gente ser enganado. Tem muita gente espertalhona querendo enganar a gente por aí. E quanto mais sabido a gente for, quanto mais ciência a gente tiver, melhor. A gente vai estar preparado para o mundo que está aí cada vez mais tecnológico e com cada vez mais informação. Então é isso, galerinha. Esse assunto ele é muito complexo, mas eu espero ter respondido a maioria das perguntas e te tirado a maioria das dúvidas. Na verdade, a gente está aqui para isso, porque esse é o SAC, Serviço de Atendimento ao Conhecimento. E mandem mais perguntas, porque as perguntas é que são o alimento da ciência. Então, tchau, tchau e mantenham-se curiosos. Antes que eu me esqueça, fique em casa, seu bem e o bem de todos.